Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Conexão Matemática. Eu sou o professor Fernando, né? E hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, à nossa sequência de aulas que fala sobre expressões algébricas. Quem não assistiu, vou colocar aqui o card da aula anterior para ver todo o curso, né? de expressões algébricas. Então nós vimos como é que se comporta uma expressão algébrica, como a gente pode representar, enfim. Hoje nós vamos ver alguns tipos de expressões algébricas que vão ser bem comuns, tanto no 7º ano do ensino fundamental, quanto no 8º ano principalmente. Belezinha? Então vamos que vamos, não perde, viu? Qualquer coisa, aliás, qualquer coisa nada. Dá logo já o joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera e vamos dar uma força aí pro canal para disseminar o conteúdo, belezinha? Vamos lá! Então, nós vamos falar sobre os tipos de expressões algébricas, belezinha? É bem simples, eu vou falar sobre elas, classificações, isso talvez entre na sua cabeça como nunca, né? Como nenhum outro professor. Então nós vamos começar com os monômios, né? O que é que são monômios? Monômios são expressões algébricas que possuem apenas um termo, tá bom? Vou usar aqui a canetinha, caso... Então não tem, só tem um termo, né? E esses monômios, né? Como a gente já sabe, cada elemento desse tem tanto a sua parte literal quanto o seu coeficiente, beleza? Cada monômio desse ele pode ser classificado também como relação ao grau. Então cada monômio possui também um grau, certo? Como é que a gente encontra o grau desse monômio? Para encontrar o grau de um monômio, a gente precisa somar todos, né, os expoentes das variáveis que fazem parte da parte literal do nosso monômio. Por exemplo, aqui, ó, 2xy é do segundo grau, porque o expoente do x aqui é 1 e o expoente do y também é 1. Quando a gente soma essa galerinha aí, dá 2. Por isso, segundo grau. Certo? 3a ao quadrado b. O b não tem expoente, né? Mas subentende que tem o expoente 1. E o a tem o 2 como expoente. Soma essa galerinha aí, 2 mais 1, 3, terceiro grau. E assim sucessivamente, beleza? O único que talvez seja diferente para vocês é esse do 1 aqui, porque ele não apresenta parte literal, né? Mesmo assim ele é considerado monômio. No caso aí, o grau, né? Quando tem só um número, o grau desse monômio que é só composto pelo coeficiente, né? É grau zero, né? É como se a nossa variável, digamos que aqui fosse x, tivesse elevado a zero, que é o próprio 1, tá? Aí por isso que a gente chama de grau zero, ok? Binômios, ó, o próprio nome já diz, bi, ó o prefixo aqui, acho que é prefixo, né? O prefixo dá a ideia de dois elementos, certo? Esses elementos eles vão ser separados por um sinal de operação, seja de adição ou subtração, beleza? Se for multiplicação ou divisão, não caracteriza o binômio. Ok, então como é que a gente vai... essa é a característica do binômio, certo? Um tem mais o outro. Desde que as partes literais deles não sejam semelhantes, né? Porque se eles forem semelhantes, a gente pode fazer a redução. Do mesmo jeito do monômio, a gente pode determinar o grau desse binômio. Mas como é que a gente determina esse grau? O grau de um binômio é dado pelo maior grau entre os monômios que o compõem. Então a gente define o grau de cada um dos monômios que compõem o nosso binômio. Depois disso, aquele que tiver o maior grau vai ser o grau, né? Vai representar o grau do nosso binômio. No caso aqui, ó, 2x aqui é do primeiro grau, 3y é do primeiro grau. Como os dois estão no primeiro grau, então primeiro grau. Do mesmo jeito para esse item aqui, o segundo item, menos a está na elevada do primeiro grau e 2b também é do primeiro grau. Só vai ter uma diferença aqui, ó, no terceiro item, que é x ao quadrado sobre 2 menos 4y. Esse primeiro termo aqui, o x está elevado a segundo, então ele é do segundo grau. Já o segundo termo, 4y, o y está elevado a primeiro, então é do primeiro grau. Comparando os dois, o x ao quadrado sobre 2 tem o maior expoente, portanto, o nosso binômio ele vai receber segundo grau. Certo? Seguindo aqui, de boa, eu acho que vocês deram para entender já qual é a ideia. Notem que essa raiz aqui, ó, antes que alguém diga alguma coisa, essa raiz só faz parte do coeficiente, certo? Se você tiver um monômio não, uma expressão algébrica que tem assim 2y e essa raiz pegue o y, isso aqui não é monômio, tá bom? Isso é só uma expressão algébrica. Vamos para lá, vamos mais.
Próximo termo algébrico, aliás, termo algébrico não, próximo tipo de expressão algébrica, o trinômio. Cara, eu acho que está muito óbvio, né? O próprio nome já sugere, tri, 3, né? Então, essa nomenclatura vai ser dada de acordo com a quantidade de elementos na nossa expressão algébrica. Trinômio, 3 elementos. Como é que é dado o grau, Fernando? Do mesmo jeito do binômio, nós vamos sempre olhar qual é aquele que tem o maior grau, qual é aquele termo que tem o maior grau, e depois disso definir o grau do nosso trinômio, certo? Lembrando sempre que cada um dos elementos vai ser separado por uma adição ou subtração, beleza? Então aqui tem os exemplos e cada um dos graus dele. E o próximo, que alguns poderiam dizer, é o quadrinômio. Não. A partir daqui, ele parece muito com aquela ideia de palavras, de quantidade de sílabas, né? Chama monossílaba, dissílaba, trissílaba. E quando vem palavras de 4 ou mais sílabas, o professor diz que ela é uma palavra polissílaba, certo? Eu não lembro exatamente qual é a seção, eu sei que tem isso, aí a gente estuda. Então, o polinômio seriam expressões algébricas que possuem mais de 4 a mais elementos, certo? Então, 4 a mais termos. E é isso, né? Não tem muita coisa. Pode ter 6, pode ter 5, pode ter 4, pode ter 50. Independente. Se for de 4 para cima, né? Mais de 3 elementos, eles caracterizam como polinômio, certo? E o grau, Fernando? Da mesma forma, certo? Para determinar o grau, a gente tem que determinar o grau de cada um dos elementos, né, dos termos, e o maior deles, entre eles, vai ser o grau do nosso polinômio. Por exemplo, aqui, esse último exemplo. Ó, a elevado à sétima, sétimo grau. Esse termo aqui é 3a ao cubo b à quinta, oitavo. 4ab quadrado, terceiro. Menos raiz de 5b, primeiro. Menos 2, grau 0. Então, o maior entre eles é o grau 8. Portanto, o nosso polinômio aí vai ser de oitavo grau. Ok? Eu acredito que ficou bem mais simples agora, não é isso? Então, gente, muito obrigado por assistirem a aula aí até esse momento, né? Não esquece de curtir, compartilha aí com seus amigos, vamos disseminar esse conteúdo, esperar que ajude mais pessoas, que é esse o objetivo do canal. Então, tamo aí e até a próxima. Valeu!